Então, bom dia novamente, pessoal. Estamos gravando a aula de varredura versus interrupção. É uma aula em que a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre fazer uma interrupção e fazer uma varredura no loop principal para a tomada de uma ação. Muito provavelmente o trabalho da aula passada todo mundo fez por varredura. E agora nós vamos falar como seria por interrupção. Então, essa apresentação sobre interrupção e não sobre varredura, porque varredura a gente já tem usado, essa apresentação eu tirei do professor De Montova. Olha só, complicou minha vida o nome do professor. Eu não tive aula com ele, mas esse professor ele é da Universidade Federal Tecnológica do Paraná ou Tecnológica Federal do Paraná. Eu sempre confundo qual que vem primeiro, porque eu me formei foi no Cefet, que se transformou em universidade. O único Cefet que virou universidade é esse do Paraná. E eles, na época que eu estudei lá, a gente via Z80. Agora eles estão vendo, esse slide é de 2018, deve estar vendo ainda, eles estão vendo 8051. Por quê? Porque 8051 é didático, pessoal. Não é velho, ele tá... pode até considerar velho, né? Mas ele não está obsoleto. Ele é velho, mas ele é didático, ele é o primeiro computador organizado da forma CISC, então é muito interessante estudá-lo. Então, e outro microcontrolador que se estuda muito é o PIC, porque os dois, você vê CISC, você vê RISC e você entende a ideia. A ideia de microcontroladores não é amarrar vocês num 8051, mas é mostrar que existe o 8051, existe o PIC, existe o AVR e existe infinitos outros. E tudo isso você tem que perceber qual, né? Ou seja, aquele pensamento que eu já comentei hoje, aquele pensamento divergente do pensamento convergente. Primeiro você diverge, encontra qual microcontrolador vai atender melhor a sua necessidade de problema. Você tem um problema e vai resolver. Qual microcontrolador vai resolver com melhor custo-benefício para você? Ou para o seu cliente. Depois que você escolheu o microcontrolador, aí você converge. Então, o teu pensamento agora vai ser convergente. Você tem que ter foco em pegar aquele microcontrolador e ver qual que é a melhor maneira que ele vai resolver o problema. Então, tá aí, ó. Interrupção, né? Tem a definição, eu não vou ficar lendo. Esse slide é público, né? Colocaram aí no chat alguma coisa sobre de onde eu tirei o slide. Basta você procurar 8051 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, interrupção, você vai encontrar, e existe junto com esses vários outros slides, está público lá, basta acessar. Não vou colocar o link mastigado, ou seja, eu gosto da ideia de vocês correrem atrás, então anotem aí como que chega lá e pesquisem, não é difícil. Eu gosto muito que vocês adotem a ideia de que vão estudar. Então, toda a parte teórica aqui, eu vou dar um check assim, ó, e vou deixar para vocês, eu não vou ficar passando na parte teórica, tá? Temos aqui um fluxo, e aí respondendo até perguntas que já tiveram hoje aí, né? No caso, né? Você tem aqui endereços de interrupção do lado de cá. Os endereços de interrupção, o do reset normalmente é no endereço 0H. E aí as outras têm os seus endereços. Em aulas passadas eu já comentei na primeira rotina do reset, eu colocar um jump início. E aí eu pulo esses endereços para eu poder usar as interrupções aqui. Isso tudo nós vamos ver com calma ainda na aula de hoje, para o 8051. Isso aqui é só para ilustrar o vetor de interrupção, ok? Fluxo de interrupção. Você está no programa principal, faz uma requisição de interrupção, o bit é sinalizado, há um atendimento, o bit é avisado que a interrupção foi atendida, depois ele volta para o programa principal. Isso aqui, todo tipo de interrupção passa por esse fluxo de interrupção. Como ele volta para o programa principal? Nós vamos ver. Como que ele percebe uma interrupção? Você tem que ativar, é tudo via hardware, é tudo hardware mexendo no PC. E quando eu falo PC, eu estou falando do Program Counter, que é um registrador de 16 bits apontando para o próximo endereço a ser executado pela CPU. Então, a organização do fluxo de interrupção. O fluxo de interrupção, então, ele salva, olha aqui o PC, lembrando que esse slide já está com foco no 8051 para facilitar o entendimento, tá?
Aí, como que funciona no PIC ou no AVR, no Atmega 328, que é o Arduino? Como funciona? É só olhar o datasheet, nós vamos ver um pouco disso também nessa aula de hoje, tá bom? Cada um tem a sua própria forma de trabalhar com a interrupção. Então, ele pega o valor do PC, que é o próximo endereço, salva na pilha. Então, ele vai saber como voltar, Josué. Você que tinha perguntado, ele vai saber como voltar. Depois, ele pega o vetor de interrupção e joga no PC para apontar para onde ele tem que executar a interrupção tal. int 0, int 1, não sei. Interrupção serial, seja o que for. Então, lá você vai fazer a rotina. Isso aqui já é responsabilidade de quem está escrevendo o firmware. Você vai fazer a rotina. Então, você trata. E toda interrupção precisa de um RET-I para voltar, porque o RET-I vai pegar na pilha e pegar o novo endereço para voltar e continuar de onde parou o loop principal. Lembra? Aqui, ó. Você está resolvendo o problema no programa principal, para atender uma interrupção. Volta para o programa principal. Esse voltar é aqui. E o como saber voltar é em cima aqui. É a primeira coisa que ele faz. Então, ele salva na pilha. Aí, muitos podem levantar a mão aí. Levanta a mão um, se houver um aí, que não sabe ainda o que é pilha até uma hora dessa. Ninguém levantou a mão, não precisa explicar pilha. Todo mundo sabe o que é pilha. Ótimo. A preservação dos conteúdos dos registradores fica por conta do programador. Isso aqui é importante. Vamos supor que no loop principal, vamos voltar aqui, no loop principal, você está fazendo uma conta, somando num registrador o resultado de uma conta. E aí acontece uma interrupção. Você nunca vai controlar o momento da interrupção, principalmente se interrupções externas do tipo teclado serial. A qualquer momento do que você está fazendo lá no programa principal, você pode ser interrompido e parar na interrupção. Então, o tratamento da interrupção, que é essa parte aqui, que eu já disse com essa bolinha aqui, que é o que você tem que fazer, o programador de firmware que cuida, essa parte aqui tem que falar o seguinte, poxa, se no loop principal eu uso o registrador A, eu tenho que antes salvar o registrador A, porque eu posso estar estragando uma conta lá do loop principal. Se no loop principal eu uso o registrador RN, qualquer N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então eu tenho que salvar o RN aqui, se eu usar o RN na minha interrupção. Ou seja, aquele registrador que você usar na interrupção, obrigatoriamente você tem que salvar para que não destrua um resultado que está sendo calculado no loop principal ou no programa principal. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse importante texto que o professor lembrou aqui? Não? Muito bem. Então, aqui nós temos agora fontes de interrupção para o 8051. A int 0, a int 1 são parecidos, só que são pinos diferentes. Você marca num pino, marca no outro pino, tem endereços diferentes, então são nesses endereços que o PC vai quando acontece. Obviamente, para acontecer, tem que estar habilitado, etc. Nós vamos falar sobre isso antes. Mas o nome disso daqui é vetor de interrupções. Tem também o timer 0, tem também o timer 1 e tem a serial. O 8051 só tem isso. E se você tiver com 8052, 8053, pode ser que venha mais interrupções, tá bom? Mas do 8051 é basicamente esses dois aqui. Esses dois tipos mais a serial. E não aparece aqui a interrupção do reset, que é a primeira, que é no 00. Deveria aparecer, mas ele está considerando apenas a interrupção programável e não a interrupção básica, que é o reset, tá? Aqui, nós temos aí um exemplo de como funcionaria a interrupção. Por isso que a gente usa o org. Eu já apresentei o org antes. Você vai organizar a memória de programa no endereço da interrupção e tratar a interrupção do timer 0 nesse endereço. Observa que ele faz um jump, né? Aqui tem interrupção do reset no endereço 0, jump para início. Depois jump para tratar uma interrupção, outra interrupção, outra. Por que ele não trata a interrupção aqui? Ora, motivos óbvios. Você só tem aqui, ó, faz a conta, esse menos aquele, né? É o tempo, é o intervalo que você tem, né? No 0 menos aquele anterior. Observa que aqui o B é menor que o 13. Então, na verdade, tem que fazer o B, 13 menos B.
E quem sabe fazer essas contas aí está percebendo. O B, ele é o 11. 11 menos 3, 8. Tem 8 bytes aqui. Você não vai tratar uma rotina inteira de interrupção em 8 bytes. Por esse motivo, você pula daqui para outro lugar, senão você vai escrever na parte do endereço da interrupção seguinte. E se você escrever nesse endereço, você não vai ter essa interrupção. Entendeu a ideia? Então é por isso que tem o jump. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aqui é muito importante e óbvio, mas é muito importante. O jump aqui é para você ir para uma parte do endereço da memória de programa para poder ter espaço para escrever o código. Então é muito importante isso aqui. Ninguém está se manifestando, estou seguindo, pessoal. Estou acreditando que a minha explicação está ótima. Ok? Tá, mas vamos controlar a interrupção agora. Existe o registrador IE, Interrupt Enable, onde você habilita a interrupção. Existe o master, o pino que vai habilitar e desabilitar tudo de uma só vez, com um único set clear bit. E existe um bit para cada interrupção, um flag para cada interrupção, para você habilitar e desabilitar cada uma. Então, a primeira coisa que você faz quando você vai para o jump início, né, de um código, é habilitar ou desabilitar as interrupções. Por padrão, elas vêm todas desabilitadas, mas você habilita lá no início o que você vai usar. Por exemplo, eu vou usar a interrupção externa 0. Então, eu só habilito esses dois que eu circulei aqui. Eu vou também usar a serial, vou fazer comunicação serial. Então, você habilita esses 3. Não precisa habilitar os que você não vai usar. Na verdade, não tem nem sentido. Se você habilitar os que você não vai usar e não fizer um código para eles, pode acontecer do hardware sofrer alguma alteração nos pinos ou na forma que essas interrupções ocorrem, e ele ativa a interrupção e ele não tem lá um RET-I. Toda interrupção exige um RET-I no final, e aí você vai ter o seu programa se perdendo na interrupção. Não é aconselhável a fazer isso. Então é isso aí, ó. Serial, timer 1, int 1, timer 0, int 0. Quando eu falo int 1 e int 0, é interrupção externa, é de pino. Além disso, né, nós temos aqui a sensibilidade por borda de descida. Né? O 8051 é por borda de descida, ou por nível lógico baixo. Quando eu tenho uma interrupção por borda, ele acontece só no momento da transição. É um controle melhor. Todo mundo deve, e seria interessante configurar neste aqui. Este aqui é o mais recomendado. Mas você pode querer uma interrupção por estado. O problema do estado é que ele fica gerando a interrupção toda vez. Tem que tomar um cuidado aí para não... Porque enquanto estiver no estado 0, ele está gerando a interrupção. É meio complicado, né, trabalhar aqui no estado, né? Mas alguém tem alguma pergunta da diferença entre estado e borda? Tá tranquilo? Ok. Interrupções externas, ou seja, do pino, int 0 ou int 1, funcionam de forma semelhante, pode ser por borda ou por nível. E aí você tem o T-control. O T-con é o registrador de controle do timer. E lá você tem alguns flags e suas funções para você programar. Então, é lá que você vai dizer se é borda, se é nível. Você programa isso, você decide isso. E lá também é que você vai dizer quando a int foi atendida ou não. Algumas vezes, essa alteração no bit é por hardware e outras vezes é por software. Como que eu sei? Lendo o datasheet. Muito simples. Leia o datasheet que vai entender tudo aí. Prioridade. Agora nós vamos ter o IP, Interrupt Priority. Esse registrador de 8 bits, ele também tem alguns bits. Quando aparece isso aqui, pessoal, no datasheet, significa que não foi nada implementado, não serve para nada, tá? Então, ele tem o PS, que é prioridade da serial, tem o PT1, prioridade do timer 1, PX1, prioridade da interrupção externa 1 e assim por diante. Se você coloca 1, ele tem alta. Se você coloca 0, ele tem uma prioridade normal ou baixa, se preferir. Quando você coloca 1 em mais de 1, você tem conflito, tá? Toma cuidado com isso. O ideal é ter prioridade apenas do que realmente é prioridade. E, às vezes, o datasheet não é muito claro
experiência própria, lendo o datasheet. Não é muito claro o que acontece em caso de empate, né? Aconteceu uma interrupção serial ao mesmo tempo que uma interrupção externa, e as duas estão com prioridade alta. O que acontece? Você vai executar aí o simulador para ver o que acontece se você conseguir implementar a interrupção ao mesmo tempo, para ver qual que ele vai atender primeiro, tá bom? Caso você não veja escrito no datasheet de forma clara, tá? Então, você vai para a prática para testar. É importante isso. Aí tem aqui as considerações aí finais, né? Que são de leituras aí. Continuo achando que aqui não é o momento da gente ler texto. Aqui é o momento de tirar dúvida. É uma aula, o momento de aprendizado acontece em casa e aqui vai ser o momento de dúvidas. Mas o texto fica aí para vocês lerem depois. Ele traz aqui exemplos, ou seja, práticas. Procurem esse slide e executem essas práticas como exercício para casa. É muito interessante. Está pronto, é só executar. Faz igual o Josué comentou aí antes da gente gravar a aula. Começa a escrever, né? Não é copiar com Ctrl+C, Ctrl+V, é copiar olhando o que está escrito aqui e digitando lá para você ver as coisas funcionando. Esse aqui é um exemplo pronto, usando a interrupção 0. Uma explicação básica aqui da interrupção, tá? Outra interrupção externa, umas explicações. Eles usam o Keil. Eu não uso o Keil, porque o Keil tem que pagar. Ele tem uma licença gratuita até, mas é muito limitado. Eu não gosto de nada que é muito limitado. Por isso que eu sugeri o MCU e o SDDC, que é o compilador em C que a gente usa aqui do MCU. Eles são gratuitos, não tem que pagar nada, tem uma documentação farta e etc. e tal. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? A parte teórica da aula se foi. Não? Perfeito. Então, dando sequência aqui, vamos agora para um datasheet. Esse aqui é um datasheet, vou dar um zoom aqui, veja se ficou bom, né? Eu só vou ficar aqui no vetor de interrupção, tá, pessoal? Por quê? Não me interessa, né? Vou ficar aqui no vetor de interrupção. Não me interessa ficar estudando as outras coisas, porque, por exemplo, tem um capítulo que vai falar como funciona esse daqui. Você tem que ler e tirar dúvidas comigo na próxima aula, tá bom? O vetor de interrupção, então, tá aqui, ó, o número do vetor, o endereço, né? Esse é o vetor de reset. Lembra que eu falei que no slide lá estava faltando o reset? Sim, o reset é um vetor, faz parte do vetor de interrupção. O reset é a interrupção de início de programa, ok? Então, é muito importante isso aqui. A int 0 está aqui, a int 1 deve ficar mais para baixo, cadê aqui? Ele não tem int 1, não tem. Esse microcontrolador, que é o Atetine 13A, ele só tem a int 0, tá bom? Ele tem aqui uma interrupção de request 0, tá? Ele tem aqui, inclusive, você observa que o endereço é uma sequência. Por quê? Porque esse programa aqui, esse microcontrolador, ele é RISC. Ele só tem 33 instruções ou menos. Como ele tem pouca instrução, todas as instruções dele cabem em um único byte, ou numa única palavra. Então, o que você faz? Você vai dar o jump aqui, e ele já vai para outro lugar onde vai ser tratado. Você nunca trata a interrupção aqui, ok? Então, ele já pode economizar e ir para o próximo byte. O 8051 é que ele é CISC e ele precisa de mais de um byte para fazer um jump, por exemplo. Alguma pergunta? E aí, aqui, ó, um exemplo de código em assembler usando o assembler deste microcontrolador. Como que eu sei o assembler desse microcontrolador? Ora, você pergunta para o datasheet, né? Você tem aqui interrupção, memória, etc., CPU core. Em algum momento aqui, ele vai ter set de instruções. Aqui, ó, instruction set summary. Pronto. Aqui tem todas as instruções e as informações sobre elas. Algumas instruções são mais lentas de serem executadas e elas levam mais ciclos de clock, tá vendo? Mas todas elas aqui, observa que não tem nenhuma tabela de bytes. Por quê? Todas elas ocupam um único byte, ok? Ah, mas ele tem até muitas instruções. Sim, ele tem muitas instruções, mas todas acabam cabendo dentro de um byte, ok?
Quer mais detalhes sobre alguma instrução em específico? Provavelmente você encontra também aqui no datasheet alguma coisa de informações, etc., mais detalhadas em algum ponto do datasheet, em que ele explica como que se usa tal instrução. Né? Eu quero entender essa instrução. Procura lá mais para baixo que vai ter uma explicação. Então, esse aqui é um microcontrolador Atetine. Ele é da família do Atmega, ou seja, da família do Arduino. Ele programa igual ao Arduino, só que ele é concorrente do PIC. Ele é minúsculo, ele é menor. Vamos lá para o início, para vocês verem as características dele. Olha o tanto que ele é poderoso. Primeiro, ele é RISC, ele executa instruções a 20 MIPS em 20 MHz, ou seja, ele é ultra moderninho, muito mais veloz do que o 8051. Ele já vem com 1K de memória, ele vem com E2PROM, ou seja, ele tem memória não volátil, que você pode escrever e ler byte a byte, né? Apagar 1 byte apenas da memória. Ele tem apenas 64 de SRAM, né? Mas é uma memória muito rápida. Os ciclos de escrita da E2PROM é nessa taxa de velocidade, caso você queira e tenha uma necessidade de desempenho. Ele já vem com um ADC de 10 bits, com 4 canais. O que quer dizer isso? Tem 4 pinos, você pode ler 4 grandezas analógicas diferentes, e ele vai usar o mesmo ADC uma vez de cada, ele não vai ler ao mesmo tempo, ele vai ler uma vez de cada. Não dá para fazer a leitura simultânea. Ele tem muitas características. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu sou fã do Atetine. E tem vários Atetine. Você vai ter um Atetine para cada situação, tá? Olha aqui como que ele é, ó. Ah, mas ele só tem 8 pinos. E 8 pinos que resolve quase tudo para você. Tá legal? Ultra barato, né? Menos de $1. Tá aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Muito bem. Então, eu encerro aqui a parte teórica da aula de hoje. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. O que eu tenho mais que eu poderia mostrar para vocês? Eu tenho aqui o EDSIM, eu vou abrir o EDSIM aqui, só um instante. Por quê? Por que o EDSIM? Porque no EDSIM a gente já tem toda uma biblioteca pronta. Eu fiz um código para o EDSIM para a aula de hoje. Alguém fez algum comentário no chat? Não? Não? Ok. Então eu vou carregar aqui a função de teclado. Deixa eu ver aqui se é de teclado mesmo. Deixa eu ver se é essa aqui, só para eu checar se eu uso interrupção ou não. Só um instante. Estou abrindo o código-fonte aqui. Tudo bem, quem precisar sair, pode sair. A aula está sendo gravada. Não, não está. Não é esta. Vamos pegar um ao outro aqui. Tem uma dessas teclados aqui, que eu acho que é essa aqui, ó. Que eu uso interrupção. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa também. Essa aqui eu não uso interrupção, mas eu uso o pino de interrupção. Vamos tirar daqui. Vamos carregar outra. Teclado ASCII, só para ver. Às vezes não é de teclado e eu estou confuso. Não é também. Então, vou abrir de interrupção apenas. Tem aqui o de interrupção. Eu queria usar junto com o teclado, mas eu acho que o meu exemplo de interrupção... Deixa eu ver que tem aqui interrupção 0. Nossa, será que eu não deixei aqui mesmo? ADC básico, timer. Eu vou pegar esse aqui e vou rodar. Deixa eu rodar esse programa e ver se ele funciona. Ele está funcionando. Tá vendo aqui, ó? O AND gate, enable, vou desabilitar. Aí ele para de atrapalhar entre um e outro. Ou seja, eu estou desabilitando o AND gate. Significa que esse aqui, eu vou abrir aqui o diagrama. Presta atenção no diagrama aqui, pessoal. É esse AND aqui, ó.
É esse switch aqui que aquele botão desativa ou não, ok? E esse switch, ele está ligado no mesmo pino que controla o endereço aqui, ó. Por quê? Porque é esse pino aqui, ó. Pode estar pequeno, mas é o pino P33. Então, esse end, que é controlado no P33, olha aqui no P33. Cadê? P33. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem ler aqui, mas neste pino aqui está escrito end gate barra display, pino do display lá, né? Do decoder do display. Não aparece todo ele aqui. Bom, por que eu estou comentando isso? Esse EDSIM, ele tem algumas funções que você habilita, desabilita. Por exemplo, ele está no ADC, eu mudo para o comparador, habilita, desabilita o motor. São alguns switches que aparecem na placa. Switches como este aqui. Tem mais um aqui de baixo, deixa eu ver. Aqui embaixo, ó. Mais um switch aqui. Mais um switch aqui, tá vendo? Então, com esses switches, eu posso... Aqui, ó. Switch do motor, habilitar e desabilitar. Com esses switches, eu sou capaz de alterar a configuração do hardware. É muito comum você deixar a placa para que o hardware seja alterado pelo usuário, dependendo da necessidade do usuário. Então, você pega uma placa e ela vai ter mais de uma função. Obviamente, tudo depende do projeto. Então, vamos dar um load aqui na interrupção de timer. Aqui nessa interrupção de timer, pessoal, vou ampliar o código fonte. Eu não consigo dar um zoom maior, tá? Então, o código ele fica assim porque é a limitação do próprio editor de texto que nós estamos usando aqui. Então, se você tiver com dificuldade de ver agora, não se preocupe aí. Eu vou compartilhar a parte de código que eu achar necessário. Aqui, observa que eu estou usando o vetor de interrupção. Cadê? Cadê? Início, deixa eu ver. Ué, cadê o org? Remote, set bit. Não estou usando aqui. Ler controle, LEDs. Abri o arquivo errado, só um instante. Vamos abrir um arquivo certo aqui. Motor timer, não era esse. Era timer 0. Eu falei timer e não abri o timer. Eu vi timer lá e peguei errado. Bom, agora sim eu tenho um controle de interrupção. Então, observa, a gente descobre que o código tem interrupção no início. Quando você usa um org, eu peguei o 0B, timer 0, lado do vetor de interrupção. Quando você faz o uso disso daqui, obrigatoriamente é porque eu estou usando a interrupção. E eu coloquei aqui o org30 para ele ficar depois da interrupção. Se eu quiser usar alguma interrupção aqui, eu ainda tenho os outros endereços de interrupção para usar lá embaixo. E aí o timer 0, por exemplo, está aqui, ó. E o start, eu coloquei lá, ó, depois do timer. Por quê? Porque eu quis. O programa é meu, eu fiz assim. Eu posso fazer o contrário? Pode. Tá? Faz do jeito que você quiser. Então, e outra coisa, eu estou dando push no acumulador e pop no acumulador. Por quê? Porque eu uso o acumulador. A gente já conversou sobre isso. Se você ficar usando algo aqui que pode estar sendo usado aqui, e o acumulador, normalmente ele é usado, sendo que nem precisava, não está sendo usado o acumulador aqui no loop principal. Né? Ou melhor, o loop principal é aqui, ó. Olha só, o loop principal não faz nada, e no start eu tenho a inicialização. E todo o programa está no timer. Ou seja, ele é um relógio, ele está contando o tempo. Vamos ver o que ele faz. Não sei se ele conta o tempo ou o quê. Deixa eu aumentar a velocidade. Às vezes ele está muito lento. Deixa eu ver. Está aqui a velocidade nova. Deixa eu ver. Tá. Ele está no micro. Aqui, ó. Tá vendo o relógio aqui, ó? Eu tenho microsegundos, décimos de segundos, minuto e hora. Ele está contando aqui. Obviamente, como ele está contando o tempo, eu só estou vendo aqui os microsegundos alterando, né? Ou os décimos segundos, sei lá, deixa eu ver. Porque o código aqui, ele está muito mais lento. Olha aqui, ó, 35 milissegundos, 36, 37, entendeu? Obviamente, para eu conseguir ver o código mais rápido, eu teria que aumentar
essa velocidade de desempenho, só que eu não vou fazer isso porque ele usa muita CPU e ele pode travar. Eu já tive problemas de trava. Então, o que eu fiz, na verdade, aqui? Eu criei um relógio, ao invés de ficar contando o tempo à mão, eu estou contando o tempo pela interrupção do timer. Configurei a interrupção do timer aqui, né? Vou dar um reset. Configurei a interrupção do timer aqui, habilitando a parte de configuração do timer, iniciando o vetor, a variável, o registrador que conta o tempo, o valor inicial da contagem de tempo, setando os bits, habilitando a interrupção e habilitando a interrupção do timer. Pronto. Na hora que eu faço esse último aqui, ele começa a contar o tempo. E no loop principal eu não faço nada. No loop principal agora, eu poderia tratar outras coisas e não me preocupar, porque o relógio está sendo cuidado pelo timer. Outra forma de fazer isso é usar uma programação do timer para a interrupção externa. E aí eu coloco um outro cristal de 32 kHz, e esse cristal ele vai dar um RTC. O cristal de 12 MHz aqui que nós estamos usando, ó, esse cristal aqui ele não tem a capacidade de precisão. Ele varia muito. E existe um cristal de kHz com maior precisão, ou seja, ele é feito para contar tempo, e que eu posso ligar esse cristal para oscilar na entrada da interrupção externa, e aí eu uso a interrupção externa e o timer para gerar a contagem de tempo com precisão. Aí eu estou fazendo RTC. Desse jeito que eu estou fazendo aqui, é uma contagem de tempo que é um relógio que atrasa, e vocês sabem que relógio que atrasa não adianta. Então, não adianta, né? Moral da história, fiz um timer usando interrupção. O que vocês têm que estudar agora? Qual que vai ser a tarefa da semana? A tarefa da semana é escolher qualquer interrupção e trabalhar. O que eu sugiro? Eu sugiro que você pegue, por exemplo, a sua rotina de teclado, cujo hardware tem essa end aqui, ó. Tem essa end aqui. Habilita essa end. Essa end está ligada na interrupção int1 e use a int1 como sendo interrupção de teclado. E para de tratar a tecla como varredura no loop principal e trata a tecla agora na interrupção. Ou seja, quando alguém pressionar uma tecla, ele vai gerar interrupção. Aí, quando chegar na interrupção, você trata a tecla e volta. Vai ter que se lembrar de algumas coisas. Quais coisas? Primeiro, você tem que lembrar de não... de salvar o que você usa no loop principal para não estragar. Segunda coisa que você tem que entender é que quando você fizer... Vou abrir aqui minha rotina de teclado. Aquela teclado para LCD, por exemplo. Vamos rodar. Eu estou apertando aqui. Se eu rodar de forma lenta o programa, estou bem mais lento no programa aqui, ó. Eu posso apertar e soltar e não pegou. Todo mundo percebeu que ele não escreveu o 5 aqui? Apertei, soltei, ele não escreveu. Apertei, soltei, ele não escreveu. Perceberam? Sim. Muito bem. Ele faz isso porque ele está por varredura. E como ele está lento, eu coloquei ele para uma taxa lenta, eu estou apertando no momento que ele não está lento e ele não teve tempo para atender. Se tivesse na interrupção, ele pegaria. Entendeu a ideia? Sim ou não? Sim, professor, deu para entender, sim. Então, a interrupção tem essa vantagem. Não existe... não percebi a contagem. Um outro exemplo de código que eu só vou mostrar, eu não vou ensinar o código, tá? Deixa eu ver se eu tenho um contador aqui. Não. Aqui eu tenho um relógio por delay, aqui eu tenho um relógio por interrupção. Né? A grande diferença é que um está no loop principal e o outro é por interrupção. Era do motor, só que esse motor aqui, deixa eu ver se ele está funcionando, vou aumentar um pouco a velocidade dele. O motor não está girando. Tá, não está girando porque eu não ativei. Vamos ativar aqui. Eu uso esses dois botões. Pronto, ele está girando. Esse botão aqui eu programei para ele inverter a velocidade e o outro para não. Vou diminuir a velocidade para a gente ver melhor aí o que está acontecendo. Observa que ele está girando num sentido. Eu solto aqui, ele gira para o outro sentido. E quando ele gira, ele está contando e colocando no display. Esse programa aqui, ele
mistura interrupção, eu coloquei um tacômetro aqui, e o tacômetro ele fica vermelho quando passa aqui, tá vendo? Se eu fizer por interrupção, ele vai contar sempre certinho. Toda vez que passa lá, ele pega. Se eu fizer por varredura, igual ao teclado, tem hora que ele não vai funcionar a contagem, porque o motor gira muito rápido. O motor não deve ser feito por varredura, só por interrupção. Tudo bem ou não? Tudo bem. Então, eu posso diminuir a velocidade do motor e aumentar aqui via hardware, né? E para eu poder simular melhor o que eu estou fazendo. Então, esse aqui, ele não está por interrupção, ele está por loop principal. Como que eu sei disso? Ah, não, ele está por interrupção, porque ele tem esse pino aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui, compara jump. Aqui, ó. Não, isso aqui é varredura. Cadê? Parar também é varredura. Isso aqui é a configuração da interrupção, ou melhor, do pino externo, trabalhando para avisar. E aonde que ele diz a contagem, onde que ele incrementa, zera, mostra, lê contador. Aqui, ó. Ele está comparando que a contagem é igual a 10. Ou seja, eu não usei interrupção porque ele não chega a estourar a contagem. Quando ele conta 10, eu mesmo paro a contagem no loop principal. Entendeu a ideia? Então, ele está parado, ele fica mostrando o mesmo número anterior, e quando ele percebe que contou 10, ele vem aqui e zera, para evitar que apareça aqui A, B, C, D, E, F, ou seja, módulo 10. Tudo bem? E quem que está fazendo o incremento desse registrador aqui? O timer que foi programado. Lembrando que se você olhar no datasheet, você vai ver que o timer, quando você programa o timer, ele vai contar tempo. E ele dá um reset, ou seja, a interrupção do timer vai acontecer quando ele mudar de FF para 0, ou seja, quando ele estourar. Eu não estou deixando ele estourar. Por que eu não estou deixando estourar? Porque eu estou zerando quando ele chega no 10. Tudo bem? Como eu zero antes, ele nunca vai gerar a interrupção de vetor, mas eu estou usando o timer. Eu estou usando o timer sem usar a interrupção. Tudo bem ou não? O incremento disso daqui é via timer, mas eu uso via interrupção, só que eu não estou usando a interrupção do timer na hora. Então, esse motor aqui, ele está contando o tempo. Quando ele conta, o registrador que conta, ele está usando o pino do passar por ali. Minha velocidade, para ele ver o vermelhinho. O vermelhinho fica ali na hora que ele passa, ok? Muito bem, eu vou escrever no Moodle essa tarefa dessa semana, que é estudar sobre interrupção, escolher uma e fazer uma atividade que tenha alguma interrupção. Não precisa fazer a interrupção serial, vai ter a aula na semana que vem de comunicação que nós vamos fazer a interrupção serial. E ela é a mais complexa. Mas pode usar a do timer ou a int 0 ou as duas, né? No caso desse exemplo do motor, eu estou usando as duas. A criatividade é que vai te barrar. Avisar sobre o quê? Eu vi agora o chat. O que aconteceu, professor? Abre as atividades. Segunda. Você pode ir pesquisando, porque eu não preciso colocar. Eu coloquei até o tema. O tema está lá no... Como é que chama? No plano de ensino. Eu até coloquei algumas há um tempo atrás, mas o tema está no plano de ensino. Ou seja, na aula de hoje, que é varredura, você tinha que já vir estudado varredura para ter mais dúvidas. Na aula que vem vai ser LCD, estuda LCD e venha com dúvidas. Você vai fazer uma tarefa de LCD. Na outra aula, que é comunicação, eu me confundi. Eu estou aqui olhando o plano de ensino agora. Ou seja, os temas já estão definidos desde o primeiro dia de aula. Isso aí é desculpinha que alguém pode contar, tipo, não sei do que se trata a próxima aula. Não temos aqui, porque nós estamos seguindo um plano de ensino já organizado, ok? Então, muito cuidado, às vezes você fica esperando o que não deveria estar esperando. Inclusive, quem quisesse já poderia ter terminado o curso, tem todo o tema lá e ter trazido as dúvidas. Eu lembro que eu tenho horário de atendimento de dúvidas, eu posso atender as dúvidas com antecedência, e aí você termina o curso antes de tudo estar pronto aí. Professor, tem que fazer no EDSIM? Claro que não, você faz
da forma que você quiser. Está todo mundo usando aí o Tinkercad e outros, o Arduino, quem já comprou, faz no que você quiser. Lembrando que a interrupção, quando você faz a programação em C, você tem que se atentar a como funciona a interrupção para aquele compilador em C. Tem que dar um tal de preparar o vetor. Você tem que avisar o compilador porque lá você não tem o org igual tem aqui, né? Então é só essa a grande diferença aí de fazer a interrupção ou não, usando C ou Assembler. Bom, encerro a gravação aqui. Vou ficar para tirar algumas dúvidas de quem quiser sobre o trabalho. E vou passar tudo no Moodle, inclusive esta gravação. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado.